Você pode se sentar. Estamos nós, mais um dia. Me insistiram para eu subir aqui com inglês, eu ia tirar. Vamos ler o Salmo 37, alguns textos e alguns imperativos, algumas ordenanças, alguns direcionamentos de Deus para as nossas vidas, amém? Salmo 37, a partir do versículo 1, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E o versículo 8: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E o versículo 34: espere no Senhor e siga a sua vontade, e Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Então esse salmo é um salmo de Davi, e ele fala mais para os homens, mais um direcionamento de Deus para os homens. E ele fala diversas coisas sobre o ímpio e o justo. Sou eu? Acho que sou eu. Estou dando microfonia. Ele faz uma comparação entre o ímpio e o justo. E ele diz: olha, não seja como o ímpio, seja justo. E faz essa comparação durante o salmo inteiro, e ele dá um direcionamento para os justos, para as pessoas que querem servir a Deus, para as pessoas que amam ao Senhor. E a gente vai trabalhar em cima dessas ordenanças, em cima desses direcionamentos, em cima desses mandamentos, eu diria. Então, eu vendo um estudo sobre o Salmo 37, o estudo dizia que é uma exposição bem fiel, uma das melhores exposições referente à terceira bem-aventurança, que está lá em Mateus 5,5, que diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, bem-aventurado o justo, bem-aventurado aquele que segue as ordenanças de Deus, bem-aventurados os humildes, bem-aventurado eu e você, quando seguirmos os mandamentos do Senhor. Amém? Então, eu quero dividir em 3 partes. Primeiro do versículo 1 ao 4, depois do versículo 5 ao 8 e, no final, o versículo 34. Tá bom? Vamos ler. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie, ou ao contrário disso, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O salmista, ele, nesses primeiros 4 versos, parece que ele faz um contraponto entre o mal, entre o ímpio, entre as pessoas que estão fazendo mal a alguém, e ele dá um direcionamento nos 2 últimos versículos, que é sobre confiar e sobre deleitar. Então, quero que você repita comigo, e a gente vai fazer isso algumas vezes. O primeiro é imperativo, ou as primeiras 2 palavras que nos direcionam a esse imperativo, que é confiar, repita comigo, confiar, e o outro é deleitar-se. Deus quer que eu e você confiemos e nos deleitemos no Senhor. Que eu e você possamos sair daqui entendendo e confiando e nos deleitando no Senhor. Amém? O caminho certo, o caminho melhor, ou o caminho mais justo é confiar no Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é falar que confia no Senhor, mas confiar no Senhor é ver o ímpio prosperando, é ver o mal se levantando contra nós
e é dizer assim, não, eu confio no Senhor. É Deus que vai tomar as decisões por mim. É Deus que vai me direcionar. Eu não preciso fazer nada. A palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. Está escrito na palavra dele. Então eu e você precisamos confiar e não nos vingar. Esses primeiros 4 versos, eles falaram muito comigo, sobretudo há uns 2, 3 meses atrás, que eu tive um caso de orar a Deus, para Deus me levar a pessoas, me levar a lugares. E quando eu cheguei nesse lugar e eu entendi que era a vontade de Deus, estar nesse lugar, enfim, encontrar essas pessoas, eu fiquei chateado, porque pessoas falavam mal de mim, pessoas me criticavam, pessoas me ignoravam, pessoas, enfim, o ímpio falava contra mim. E eu falei assim, Senhor, eu sei que eu estou no lugar da tua vontade. Eu sei que eu estou no lugar da tua vontade, eu sei que o Senhor quer que eu esteja aqui, e está acontecendo tudo isso, enfim, eu não soube lidar mais ou menos com essa situação. E quando eu li esse texto, eu entendi que eu não precisava fazer nada. Eu entendi que eu precisava apenas confiar. Não que eu quisesse o mal das pessoas que fizeram aquilo que fizeram, mas que o nosso papel como cristão não é nos levantar contra as pessoas que não servem a Deus. O nosso papel como cristão é confiar no nosso Deus, é confiar nesse Deus que se levanta a favor de nós, junto conosco, porque é Ele que vai lutar nossas guerras, é Ele que vai comprar a nossa briga. Lá em Josué, eu depois vou ler esse texto novamente, mas lá em Josué 10, se eu não me engano, Josué ele vai para uma batalha contra uns reis, e aí, em determinado momento do texto do capítulo 10, Deus vira para ele e diz, Josué, pode ir que eu estou lutando com você, eu vou entregar esses inimigos nas suas mãos. Então a gente tem que entender que esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que luta as nossas batalhas, que fala assim, vai que eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Vai porque você vai ser vitorioso. Claro, sem dúvida, é segundo a vontade dele, da forma dele, como ele quer. Mas esse é o nosso Deus, nós não precisamos lutar as nossas batalhas, precisamos confiar no Senhor. Amém? Lá em Provérbios 3, versículo 5 ao 7, diz assim, confiem no Senhor de todo o seu coração. Vou reler. Confiem no Senhor de todo o seu coração. Não é em parte, é de todo o seu coração. Nosso coração íntegro, inteiro para Deus, confiando em Deus. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Então, o direcionamento de Deus em confiar de todo o coração. É confiar não com o nosso entendimento, não naquilo que nós acreditamos, mas confiar de todo o coração e segundo aquilo que Deus diz que é confiança. Amém? Que eu e você possamos confiar. E confiar é ter fé. Confiar é ter fé que você vai dar um passo que você não sabe se você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. E Deus faz a parte dele. A gente ouve muito isso, né? Uma frase que diz que ter fé é dar um passo e Deus colocar o chão depois. Então confiar é isso. Confiar é você, como Pedro fez. Jesus chamou para fora do barco. Pedro falou assim, eu quero ir. E foi. Tudo bem que depois ele, enfim, reparou na tempestade. Mas confiar é acreditar que o que Deus falou para você vai ser certo. Então que você possa entender que confiar é dar o passo e esperar que Deus coloque o chão. E vai ser feito segundo a vontade dele. Amém? Que eu e você possamos confiar. Eu tenho uma experiência, eu diria, pequenininha, com relação à confiança. Eu fui, vou dizer assim, demitido, mas o meu tempo no quartel acabou dia 28 de fevereiro. Foi meu último dia no quartel. E uns 3 meses para trás foi um desespero, né? Casado, enfim, com demandas financeiras. E eu confiei no Senhor. Virei para minha esposa, para ela um dia e falei assim, amor, eu estou confiando no Senhor. E eu vi ela um pouco desesperada, né? Mais do que eu um pouco. Eu falei, eu estou confiando no Senhor. Eu sei que quando a gente voltar do retiro, eu vou ficar empregado. Eu tenho certeza disso. E aí às vezes, eu falei isso até com um pouco de desconfiança. Porque, né, a gente botou o pé na água. E aí e Deus fez de uma forma surpreendente, porque eu fui demitido dia 28 de fevereiro. E no dia 3 de março,
na verdade 2 de março, porque 2 eu fiz o exame admissional, dia 2 de março eu fui admitido numa outra empresa, num outro lugar. Então assim, eu posso dizer com propriedade com relação a isso, confie no Senhor, confie porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que coloca o chão, quando a gente precisa dar o passo, amém? Se nós estivermos dentro da vontade dEle, se nós estivermos seguindo aquilo que Ele quer, se nós estivermos buscando aquilo que Ele quer, eu tenho certeza que esse Deus vai ser fiel, porque Ele não negocia com aquilo que Ele é, fiel, fidelidade, Ele não negocia com isso, Ele é um Deus justo, é um Deus fiel, amém? Que eu e você possamos confiar nesse Deus, amém? 1 João 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade de Deus. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, quando nós confiamos em Deus e nós fazemos pedidos, esses pedidos têm que estar alinhados à vontade de Deus. Não adianta fazermos pedidos que não estão alinhados com a vontade de Deus, porque Deus vai cumprir a vontade dele. Seguindo. Então, eu quero que você repita comigo novamente. Diga, confiar e deleitar-se. O deleitar-se é o se satisfazer no Senhor. A palavra de Deus aqui em Salmos 37 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos seus desejos, aos desejos do seu coração. Então, quando nós nos deleitamos no Senhor, esses desejos que são dos nossos corações estão alinhados com a vontade de Deus. Esse deleitar significa satisfazer, esse deleitar significa ter prazer, estar alinhado talvez. Então, quando nós nos deleitamos no Senhor, a nossa vontade, os desejos dos nossos corações são realizados, porque estamos de acordo com a vontade de Deus. Então, que você possa se deleitar no Senhor, se satisfazer no Senhor, ter prazer no Senhor e confiar nesse Senhor. Amém? Porque nada que acontecerá conosco será fora dessa vontade de Deus. Nada que acontece conosco é fora da vontade de Deus. Deus controla todas as coisas. Vamos seguir. Deixa eu ver uma aqui. Então, como primeiro motivo de oração, eu quero propor que nós possamos buscar por confiança e por deleite do Senhor nas nossas vidas, para que possamos desfrutar essa vontade, para que possamos desfrutar essas coisas de Deus. Amém? E lá no versículo 5 do Salmo 37, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Como eu disse, o Salmo 37 ele vem sempre fazendo um contraponto sobre o justo e sobre o ímpio. E ele dá orientações para os justos. Olha, entregue um caminho ao Senhor, confie no Senhor, deleite-se no Senhor e o mais ele fará. Enfim, que nós possamos entender esses imperativos, guardar esses imperativos. E por isso que eu quero repetir esses imperativos, essas palavras que dão ênfase a esses imperativos. Amém? A palavra entregue ou entregar significa literalmente rolar. E eu fiz uma pesquisa para poder entender isso. Que significa como ser livre de um fardo. Então, quando esse texto diz entregue ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, ele tire o seu fardo, entregue o seu fardo, entregue esse peso, entregue essa dificuldade, entregue esse limite, entregue esse algo que faz pesar em você. A palavra de Deus diz também que o fardo do Senhor é leve. Ele é manso e humilde de coração e o fardo dele é leve. Então confie no Senhor e se vista, se coloque desse fardo leve. Esse fardo pesado que é o fardo de vivermos, é o fardo
andarmos, é o fardo de nos relacionarmos com outras pessoas e temos dificuldades, temos limitações, é o fardo do pecado. Entregue esse fardo ao Senhor, entregue. Na verdade, Jesus já morreu na cruz por esse fardo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu por essa dificuldade. Então agora, dê um passo de fé. Confie no Senhor, deleite-se no Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Amém? Que você possa observar, dar mais atenção a essas afirmativas, a esses imperativos. Amém? Deus quer que fiquemos livres de nossos fardos. Ele quer que nós confiemos, Ele quer que andemos uma vida confiando nele, sabe? Com fardos leves, com fardos tranquilos. E fardo é peso, né? Como eu disse, é uma dificuldade, é algo que te limita. Então entregue o caminho ao Senhor. Ele é o Deus que pega esses fardos, destrói esses fardos e nos entrega fardos leves, para que nós possamos caminhar, amém? E acredite que até mesmo quando você não enxerga, até mesmo quando você vê dificuldades acontecendo, Ele é o Deus que intervém e que tira esses fardos, que eu e você possamos entender isso, amém? Josué 10, e aqui é aquele texto que eu comentei ainda há pouco, Josué 10, versículos 7 e 8. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Eu quero dar ênfase, pegando esse texto, não a você vai destruir os seus inimigos, não é isso, mas eu quero dar ênfase a o Deus que intervém nas nossas necessidades. Amém? Esse é o Deus que, quando nós estamos lutando batalhas dele, lutas dele, vivendo uma vida conforme a vontade dele, esse Deus intervém ao nosso favor, mas quando nós estamos de acordo com a vontade dele. Josué aqui lutava uma guerra, Josué aqui tinha uma batalha, se eu não me engano eram 3 ou 4 reis que ele tinha que destruir nesse capítulo, e Deus fala isso para ele: Josué, não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Esse é o nosso Deus. É o Deus que intervém nas nossas limitações. Provavelmente, eu não vou citar o texto todo, mas 3 reis são mais que um rei, certo? Então, 3 reis são mais pessoas do que um rei tem, ou um líder tem. Então, eu acredito, com certeza, né? Tinham mais pessoas para lutar contra Josué. E vemos isso diversas vezes na Bíblia. É o caso de Moisés também, ele diante do Mar Vermelho, ele não sabia o que fazer, ele orou: Senhor, o que eu faço? E Deus vira para Moisés e bate o cajado no chão e anda, diga ao povo que marche. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Confiar nesse Deus, porque é esse Deus que nos leva às águas tranquilas. É esse Deus que nos faz passar pelo caminho, pessoas cairão à direita, pessoas cairão à esquerda e a gente não será atingido. Creia nesse Deus, creia nessa realidade. Eu estava abrindo um grande parênteses, eu estava conversando com a Luísa ainda agora, eu falei: Lu, eu estava desesperado, achei que eu não ia chegar para o culto, porque eu venho do trabalho um pouco longe, enfim, e estava trânsito, peguei trânsito, acho que eu não vou conseguir, e eu fiquei orando assim, desde as 5 horas mais ou menos: Senhor, eu quero sair cedo, eu quero chegar no horário, e aí eu consegui sair umas 6h10 do meu trabalho, e quando eu saio da porta da empresa, o ônibus que estava em frente à empresa no sinal, era o ônibus mais rápido que tinha para eu pegar. Então assim, esses pequenos detalhes, essas pequenas confianças, essas pequenas observações que mostram o cuidado de Deus nas nossas vidas. Esse é o Deus que faz com que o ônibus pare na porta da tua empresa para você chegar no horário. E teve gente que saiu antes de mim e eu cheguei antes dele. Então assim, confie nesse Deus, porque é esse Deus que a gente está falando. É o Deus que luta as nossas guerras, que derruba os inimigos, é o Deus que separa o ônibus para você pegar, é o Deus que abre as portas, é o Deus que fecha as portas, é o Deus que cura o câncer, é o Deus que nos ama e que morre no nosso lugar, que morre pelos nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Não é qualquer Deus, não é um Deus de estátua que a gente se curva e adora. É um Deus que vive dentro da gente. É o Espírito de Deus que vive dentro da gente. Então confie nesse Deus. Confie de verdade nesse Deus. E a palavra descansar, desse texto, no versículo 7 a 8, né? Descanse no Senhor e aguarde
por ele com paciência. Essa palavra descansar, ela tem um significado basicamente de ficar silencioso. Então, fique silencioso, descanse, acalme-se, espere. Às vezes é difícil nós vermos uma situação totalmente contrária e esperar, e parar, e ficar parado. Mas creia que esse Deus é o Deus que faz, que realiza, enfim, que desenvolve. Amém? Creia que esse Deus é o Deus que desenvolve nas nossas vidas, que faz coisas a nosso favor, mas segundo a vontade dele. Creia nesse Deus. Creia nesse Deus. Mateus 11, versículo 28 diz que, versículo 28 ao 30 diz: venham a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o texto que eu tinha falado anteriormente. Creiam em Deus, que nós possamos ir até Deus, levar o nosso peso sobre Deus. E esse Deus nos aliviará. Nós nos vestiremos desse fardo leve, desse jugo suave. E nós teremos descanso, relaxaremos, confiaremos no Senhor. Amém? Busca o Senhor com esse intuito de descansar no Senhor. Os nossos problemas, eles têm um prazo de validade. Todos. Até mesmo as coisas boas têm prazo de validade. Elas começam e terminam. Os nossos problemas começam e terminam. Se a gente entender isso, entender que esse Deus é o Deus que controla todas as coisas, nós descansaremos no Senhor. Porque todos os nossos problemas têm prazo de validade. Toda a aflição que eu estava tendo um pouco antes de ir para o retiro, com relação ao trabalho, enfim, acabou. Hoje eu tenho um emprego. Toda a aflição que às vezes nós temos quando estamos doentes, acabou, ou vai acabar. Porque tem um prazo de validade. E quem dá limite a isso, dá fim a isso é Deus. Deus limita essas coisas, controla essas coisas. Então confie no Senhor. Amém? Isaías 26, versículo 3 e 4 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Eu vou repetir: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Somente o Senhor é a rocha eterna. Não existe outra rocha eterna. Não existe outro lugar de descanso. Não existe outra pessoa, outro Deus que supra esse vazio dentro de nós. Só existe um. E esse um é a rocha eterna. É o Deus, é o nosso Senhor. Uma vez enfim, já falei algumas vezes aqui que nós temos um vazio dentro de nós, como diz lá em Eclesiastes. Esse vazio, ele só é completo, sanado com a presença de Deus. Porque esse vazio, ele tem o tamanho certo de Deus. Ele tem um tamanho, é como se nós não tivéssemos mais aquilo e precisássemos buscar. De fato é isso. Nós precisamos mais de Deus para suprir esse vazio. Então que eu e você hoje possamos entender que esse Deus que nós temos que confiar é o Deus que completa a nossa existência, completa quem nós somos. Amém? Busca o Senhor. Diga comigo agora: entregar e descansar. De novo, entregar e descansar. Então entregue o seu caminho ao Senhor e descanse nele. E fique tranquilo, e fique quieto nele. Confie nele. E como segundo motivo de oração, eu quero propor para que nós possamos entender sobre esse entregar o caminho, consigamos entregar o nosso Senhor e possamos descansar nele. Amém? E já finalizando aqui, mas como terceiro ponto, quero ler com vocês o versículo 34, que diz assim, Salmos 37, 34, que diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Eu e você precisamos buscar
conhecer a vontade de Deus, para que nós possamos pedir segundo a vontade de Deus e para que possamos ter segundo a vontade de Deus. Não é por nossa força, não é do nosso jeito, não é da forma que nós queremos, não é. É segundo a vontade de Deus. Nós somos pessoas, somos cristãos e somos pequenos cristos que vivem segundo a vontade de Deus. A nossa vida tem que estar pautada segundo a vontade de Deus, não conforme nós queremos, mas segundo a vontade de Deus. Quantas vezes pensamos em desistir? É uma pergunta que eu me fiz. Quantas vezes eu penso em desistir da vontade de Deus? Eu tive uma ideia, uma experiência, me conversaram comigo sobre estar na vontade de Deus, chegar nessa vontade de Deus, chegar no lugar que Deus quis nos colocar e ver coisas que você achava assim, Senhor, estou lutando contra isso, será que é verdade? Mas a gente tem que acreditar que a vontade de Deus, como diz, se eu não me engano é Romanos 12, 2, vamos ler. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que viver segundo essa vontade. Se Deus te colocou naquele lugar ou neste lugar, é porque é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Confie. Eu uma vez, e foi o que eu citei ainda agora, eu fui colocado... Eu orei a Deus para que Deus me colocasse num lugar e encontrasse com pessoas. E quando eu cheguei nesse lugar e encontrei com pessoas, eu tive dificuldade. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e é perfeita. E não que seria fácil, e não que seria simples. Ela é boa, perfeita e agradável. E se Deus quiser tratar o seu interior? E se Deus quiser que você desenvolva coisas que você não desenvolveu? E se Deus quiser que você aprenda coisas que você não aprendeu com pessoas diferentes? E se Deus quiser te fazer amar pessoas diferentes? Amar pessoas que não servem o mesmo Deus que você, não tem a mesma vontade, não segue a mesma vontade de Deus que você. Será que Deus não está nos colocando em lugares para que nós nesses lugares possamos confiar mais nele? É uma pergunta que eu me fiz. Será que Deus não quer tratar algo em mim? Será que Deus não quer cuidar e me direcionar para aprender algo? Então creia que a vontade do Senhor, o lugar que você está, é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, agradável e é perfeita. Amém? Diga comigo, esperar no Senhor. E outra palavra, outra frase vou ler o texto melhor. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Fale comigo. Esperar no Senhor e seguir a vontade dEle. Amém. Que eu e você possamos confiar, possamos esperar no Senhor, possamos seguir a vontade dEle, possamos nos deleitar no Senhor, possamos querer o Senhor, possamos entender que esse é o nosso Deus, o Deus que está conosco, o Deus que, diante de todas as adversidades, está do nosso lado, está dentro de nós e fala conosco. Amém? O último texto, vocês podem ficar de pé, eu vou estar finalizando, que está lá em Mateus 6,33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas aqui eu não coloquei, mas são direcionamentos de Deus. Então confie no Senhor. Busque em primeiro lugar. Esse texto é muito conhecido, a gente ouve bastante, mas busquem em primeiro lugar as coisas de Deus. Busque em primeiro lugar o Senhor. Busque em primeiro lugar a vida de Deus dentro de você. Leia a Bíblia, esteja na igreja, ore, faça jejum, busque o Senhor. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. E se não forem também, a gente continua esperando e se deleitando no Senhor. E confiando que em algum momento a gente vai morar com Ele eternamente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos confiar em Ti, Pai. Nós queremos confiar na Tua verdade, nós queremos confiar no Teu amor, nós queremos nos deleitar na Tua presença, nós queremos esperar e entregar nossos caminhos a Ti, nós queremos seguir a Tua vontade, Pai. Esses são os imperativos, essas são as ordenanças, Pai, que Tu deixou pra gente hoje. Que eu e você, que a igreja, Pai, possa confiar no Senhor, que nós possamos acreditar que essa é a Tua palavra, que
Que nós possamos ver e ser direcionados por essa palavra, Senhor. Faz-nos confiar, Pai. Que nós possamos confiar em Ti. Confiar independente daquilo que vemos, mas confiar porque nós cremos em Ti. As coisas às vezes ao nosso redor não estão condizendo com aquilo que a gente acredita, mas eu tenho certeza que o Senhor está conosco, Pai. Então nos faz entender isso. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome